Ei, pessoal! E aí, sejam muito bem-vindos para um novo episódio nesse lindo, maravilhoso podcast que chama No Outro Lado. Mas, Aline, por que no outro lado? Porque eu não moro mais no Brasil, eu moro no outro lado do mundo. Eu moro na Europa, gente. Migrei para Europa, especificamente para Suíça, né? Por isso que é no outro lado. Eu acho que no primeiro episódio eu expliquei um pouco assim falho, porque minha dicção não é muito boa e quando minha dicção junta com os meus pensamentos, não sei se vocês já perceberam, uma bola de neve, né? Uma bola de neve que vai ali juntando, 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 e depois faz boom. Aí eu já não sei mais o que eu tô falando. Mas enfim, eu vou tentar ser um pouco pensar junto e falar junto e tentar ser mais clara o possível, né? Para que vocês me entendam e para que eu escute também meu próprio podcast no outro lado e diga: caraca, essa menina explica tudo maravilhosamente bem. E é por isso que hoje a gente tá aqui no segundo episódio. Eu vou ser sincera pra vocês que eu tô muito feliz. Já botei um novo cronômetro aqui no meu celular pra eu não falar demais sobre as coisas. Tem um cafezinho aqui, tem uma garrafinha de água aqui para as pessoas que estão me vendo no vídeo aí conseguem enxergar que eu também tô num cenário novo. Eu fiz uma coisa diferente. Eu botei um trumpet diferente. Botei umas luzinhas, botei a ring light, fechei a janela e mudei um pouco das configurações da câmera para poder vocês me verem com maior clareza, né? Enfim. E aí, vocês estão bem? Nem perguntei, nem sei se eu perguntei, meninas, se vocês estão bem. Espero muito que sim. Eu vou falar sobre 3 tópicos, eu anotei aqui no meu celular, tá? Eu vou falar sobre minha experiência estudando aqui no colegial da Suíça. Eu vou falar o porquê eu saí da imobiliária e também eu vou entrar no tema do novo trabalho. O porquê eu entrei no meu novo trabalho. Porque eu saí de um e entrei no outro. O que eu tô fazendo, enfim. Pra gente continuar essa linda e maravilhosa história que chama Minha Vida no Outro Lado, para vocês saberem o enredo aí dessa história. Eu não me canso de contar essa história, então eu vou deixar aqui no podcast registrado que, enfim, para todo mundo que quiser ouvir, além dos meus amigos, né, que eu tô do outro lado. Então, bora lá. Minha experiência, né, vivendo no outro lado, é um pouco louca, principalmente vivendo 2 anos de ensino médio, segundo e terceiro ano do ensino médio, depois de ter começado a faculdade no Brasil. E aí, como que foi que eu me senti na época? Eu lembro que eu me senti muito estranha na época, porque eu pensei que eu tava voltando pra trás, eu tava regredindo. Acho que essa é a palavra certa, regredindo. Yeah. Eu tava voltando pra trás, porque eu já tinha acabado o colégio. Já tava fazendo a faculdade. Então, na época que eu me mudei pra Suíça, eu tinha esse pensamento da minha cabeça do gênero: meu Deus, Aline, o que tu tá fazendo? Voltando tudo de novo. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, minha vida não era. Eu era uma adolescente um pouco louquinha da cabeça, sabe? Então, eu sempre tinha problemas na escola, nunca fui uma pessoa muito sociável, então eu não tenho boas lembranças. Óbvio que eu tenho boas lembranças, mas tipo, nem tudo que foi bom eu lembro, obviamente, porque a gente só lembra das coisas ruins, mas eu tenho muitas lembranças ruins sobre o meu ensino fundamental na escola. Mas enfim, isso não vem ao acaso, né? Ou talvez venha porque é sobre isso o tema que eu tô falando sobre escola. Mas como eu tava num lugar novo, eu pensei, nossa, eu vou ser super diferente, eu vou fazer vários amigos e tudo mais. Só que não, né? Eu fiz amizade com as pessoas, com minhas amigas que eu disse pra vocês, a portuguesa e a brasileira. Um beijo, meninas. Amo vocês. Até hoje a gente tá junto aí nessa caminhada e superando várias coisas juntas. Mas fora elas, eu não fiz nenhum outro amigo nessa escola, creio eu. Não fiz nenhuma outra amizade, pra ser sincera. E tinha muita gente lá nesse colégio. Muita gente mesmo. Então isso não mudou, né? Desde sempre não mudou.
Mas esse pensamento de voltar atrás, dar sei lá quantos passos para trás, me atormentava muito, né? E aí eu ficava com isso na cabeça, e Jesus. Hoje em dia eu não penso mais assim, graças a Deus, mas na época eu pensava. Também pensava que eu era muito velha para estar voltando pro colégio, né? Não sabia que era tão importante para mim naquela época. Óbvio que eu sabia que era importante, mas mesmo assim eu não deixava de achar que eu era muito velha para estar numa sala de aula. Se bem que minha sala de aula era com mães, pais, pessoas de famílias, tinha adolescentes também, tinha jovens adultos, tinha adultos. Era um mix, porque a escola de imigração, a escola de integração para imigrantes, ela é justamente para isso, para você se imigrar, para você migrar, desculpa, e para você fazer parte, né, daquele novo mundo. Enfim. Mas mesmo assim eu me achava um pouco velha, né? Mas hoje em dia eu sei, e na época eu também sabia que era muito importante, um passo muito importante que eu tinha que dar para poder aprender a língua. Essa tão bizarra língua que fala, que as pessoas falam que é o alemão, né? Eu tinha que aprender de um jeito ou de outro, porque era a nova vida que eu tava querendo ter. Mas enfim, acho que eu acho que esses dois foram os pensamentos assim que mais me pegou, sabe? Outro pensamento que me pegou bastante na época de escola era que eu nunca ia conseguir aprender a falar alemão. Nunca ia conseguir me comunicar. E devagarinho esse pensamento ele vai simplesmente se distanciando de mim, porque na época eu tinha muita vergonha de falar, muita vergonha mesmo, e eu acho que foi isso que me atrapalhou um pouco hoje em dia. Hoje em dia eu falo mesmo, se tiver errado eu falo mesmo, eu tento me comunicar como dá, né? Independente se está errado ou não, se tem um verbo na casa errada, ou se o temporal da frase não está perfeitamente correto, eu falo mesmo, não tô nem aí. E uma coisa que me atrasou bastante foi ter vergonha no início de falar. Então já é uma dica aí para você que quer aprender uma nova língua ou que está imigrando para outro país, que está aprendendo outra língua, não tenha vergonha, é sério. Se você não tiver vergonha, você vai, né? Até sei lá onde, aprender outra língua, árabe, sei lá, qualquer língua que você quiser, porque tudo é um aprendizado, né? Enfim, aí acabou minhas aulas. Eu saí de lá mais feliz do que tudo, porque simplesmente eu tinha acabado, tinha encontrado um emprego. Daí eu encontrei e comecei a estudar. Lá vai eu mais 2 anos de curso, de aprendizado. Mais 2 anos. Eu fiquei, meu Deus do céu, isso nunca vai acabar. Eu passei tantos anos da minha vida estudando, estudando, estudando. E aí agora quando simplesmente tenho a oportunidade de não estudar, eu preciso estudar, porque eu tô em outro país, então eu preciso tipo, meio que começar do zero. É praticamente aprender a andar de bicicleta. Você tem que tentar, tentar, tentar até conseguir. Era basicamente isso. E aí eu estudei mais 2 anos no meu aprendizado, né? Na minha profissão, que eu já comentei com vocês no primeiro episódio desse podcast, no outro lado. Daí a faixa etária de pessoas na minha sala era bem diferente. Só tinha eu e mais uma menina que era as mais velhas da sala. Depois tinha outras pessoas bem mais jovens e é sério, ai meu Deus. Eu pensei que era frescura quando eu via aqueles posts na internet dizendo: nossa, eu tenho preguiça de pessoas mais novas. Era exatamente como eu me sentia nesses 2 anos de que eu tinha que estudar mais 2 anos, né? Que eu tinha que fazer a minha profissão, que eu tinha que me formar para poder conseguir um salário melhor no meu trabalho, no próximo trabalho, enfim. Com diploma aqui você consegue tudo. Enfim, gente, uma loucura. Por quê? Uma loucura. Porque as pessoas mais novas dessa escola, elas eram terríveis. Terríveis, terríveis. Vocês não estão entendendo. Principalmente os garotos. Os garotos mais novos, eles agiam como se estivessem no kindergarten, que é kindergarten.
a creche. Sabe como você tá na creche? A gente chama aqui de Kindergarten. Kinder é criança e Garten é jardim. Então, jardim de infância, jardim de criança, creche. E aí, nossa, eu batia de frente muito com aqueles garotos. Eles falavam tanta coisa estúpida, que eu ficava, gente, tem como desistir? Tem como desistir só por causa das coisas estúpidas que eles falavam. E a gente sempre tinha a professora de alemão, ela sempre botava debate. E ela fazia vários grupos. E ela sempre me botava pra debater com aqueles garotos. Eu ficava vermelha de raiva, mas enfim, era essa sensação que eu tinha. Sobre a matéria em si, sempre foi tranquilo. Todas as matérias pra mim sempre foi tranquilo, porque a única matéria que não foi tão tranquila assim é alemão, obviamente. Quando você tá na escola no Brasil, você aprende, né, português gramaticalmente, e você aprende todas as outras matérias. Tipo, exatas era tranquilo, porque números nunca se muda, né? Tipo, as regras de matemática, física e química são sempre as mesmas. Mas o alemão, a forma gramatical que me pegava, eu vou ser sincera pra vocês. É muito verbo, é muita conjugação, é muito temporal, é verbo no lugar errado. Não errado, né? Porque em alemão é certo. Mas eles trocam bastante a forma de construção de frase, basicamente. E, a gente tinha que fazer prova e isso me pegava. Pegava bastante. Então eu sempre tentava tirar nota boa para poder chegar no final do ano, né, na minha prova final, eu não precisar tirar uma nota tão alta assim. Óbvio, ficar acima da média, mas não precisa tirar um 6, porque aqui a nota é de 1 a 6, né? Se você tirar 4, você está acima da média. Se você tira 3,9, você não está mais em cima da média. Então, eu sempre procurava tirar 5, 5,5, 6. 5, 5,5 e 6. E para poder no final do ano, né, na prova final daquele curso, eu passar. E é isso, porque a prova final são várias horas. Mas correu tranquilo. As apresentações de trabalho também correram muito tranquilas. Foi tudo maravilha. Só não entendo até hoje porque aqueles meninos eram tão chatos. Eles eram muito chatos. E sabe, também tinha um grupinho de garotas que é bem engraçado porque sempre tem um grupinho de garotas que, meu Deus, garotos, sabe? Só fala de garotos, só fala de coisas bestinhas. E sim, toda classe tem. Na minha classe também tinha. Daí eram basicamente 3 grupos. Os garotos, as garotas que só falavam de garotos e o meu grupo, que era formado por eu, a outra mais velha da sala, e 3 meninas também que não se encaixavam nesses outros 2 grupos, que eram meio que de boa, sabe? E aí a gente formou o nosso grupo, enfim. E aí foi isso. Elas fizeram com que eu continuasse estudando, não, brincadeira. Mas me ajudaram a estar lá todos os dias, né? Nas aulas. Enfim, até hoje a gente conversa. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente troca mensagens e a gente se encontra para tomar alguma coisa. Foi bem legal. Mas eu sempre sentia que meu lugar não era lá, por incrível que pareça. Mesmo eu tendo conseguido, né, passar por esse babado todo aí, eu sentia que meu lugar não era lá e não era com aquelas pessoas. Sabe quando você se sente deslocado? Pois bem, eu me sentia assim. E eu tinha vontade de... Nossa, sabe aqueles meninos? Eu tinha vontade de pegar e... Garotos, acorda pra vida. Teve um desses meninos que eu batia muito de frente que ele reprovou. E eu sinto que foi uma pena, porque ele deveria ter conseguido, sabe? Mas enfim, nada de outro mundo, nada de dragões de 3 cabeças. Se você está querendo estudar fora e tá com medo e, enfim, não tá querendo vir simplesmente porque tá com medo, relaxa, que no final dá tudo certo. É só você se programar e se organizar direitinho, que dá tudo certo. Beleza, nesse tempo aí eu tava, né, era 3 dias de trabalho e 2 de aula. E aí eu trabalhava esses 3 dias, né, na imobiliária. E, gente, já entrando no assunto de trabalho,
é sério. Eu pensei que era uma coisa que só aconteceu comigo. Eu pensei que era uma coisa que só aconteceu comigo porque eu era imigrante. Eu pensei que era uma coisa que, meu Deus, por que tá acontecendo comigo? Será que o problema é meu? E na verdade, não. O problema não era meu no final das contas. E não aconteceu só porque eu era imigrante. E nem aconteceu porque, sei lá, eu merecia. Não. O problema não foi meu. Em nenhum momento. Eu, quando eu comecei esse trabalho, como eu disse pra vocês no outro episódio, se você ainda não assistiu ou se não ouviu o primeiro episódio, corre pra ouvir, é sério. Que tinha nesse trabalho, né, que eu fui contratada 2 chefes, o bonzinho e o malvado. O que me contratou foi o bonzinho. Depois de uns meses, ele saiu da empresa. Eles fizeram parceria com outra empresa e aí esse chefe bonzinho foi pra outra empresa, né? Daí esse chefe saiu e aí, como eu tinha contrato com uma empresa e não com o chefe, né? Eu tinha que ficar na empresa que eu tinha fechado o contrato. E aí eu fiquei lá e aí só ficou na empresa um chefe que era um malvado. E é sério, eu só tenho pra falar dele coisas ruins. Pra ser bem sincera, só coisa ruim. Porque ele me tratava como qualquer um, sabe? A gente, meu Deus, eu me sentia muito mal. Me sentia muito mal nesses 2 anos que eu estudei lá. Que eu estudei não, que eu fiz minha profissão lá. Eu me senti mal porque ele me tratava realmente muito ruim. Ele gritava, ele jogava papéis assim em cima da mesa, tipo, vai, faz isso daí. Quando eu não entendia alguma coisa que ele estava falando, ele simplesmente surtava. Surtava. E óbvio que a gente pensa o quê? É imigrante e a gente pensa, nossa, é a única oportunidade que eu vou ter na minha vida. Então eu preciso aguentar, eu preciso ficar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ninguém tem direito de passar por cima de você, independente de quem você seja, né? E aí no início que ele fazia essas coisas, gritava, jogava as coisas assim em cima da mesa, simplesmente, nossa, ele grunhia, vocês não estão entendendo, grunhia, grunhia. Você sabe o que é isso? Grunhia, tipo, ele fazia esses sons esquisitos. E aí eu pensei, nossa, deve ser eu, né? Por quê? Por que ele faz isso comigo? E aí, depois de um tempo, eu fui vendo que não era só comigo. E ele fazia isso com todo mundo da empresa. Com todo mundo. E aí, eu simplesmente ia tomar café com as meninas. A gente fazia as pausas, né? E elas sempre me contavam que ele sempre foi assim. Não era porque eu era imigrante, nem nada. É que ele sempre foi ruim mesmo. E ele gritava com todo mundo. E depois, realmente, eu fui percebendo que ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Ele nunca foi um chefe bom, pra ser sincero pra vocês. Nunca foi. E parecia que ele tinha, sei lá, várias personalidades. Mas não personalidades boas, sabe? E sim personalidades horríveis. Ele simplesmente não sabe ser chefe. Daí, beleza, eu percebi que não era só comigo, eu até fiquei mais tranquila e falei, ufa, graças a Deus que não é só comigo, o problema é dele, não o meu, né? Porque você fica pensando que o problema é seu, mas não. Enfim, vou dar um gole no meu café, porque esse assunto, nossa, menina, é babado. Daí, beleza, os tempos foram passando e as pessoas que foram se formando nessa empresa, elas simplesmente saem, né? Porque ninguém quer conviver com um chefe que é ruim pra você. E eu sempre tive esse pensamento, né? Eu vou aguentar até esses 2 anos acabar. E eu vou continuar, vou me formar e depois eu... Tchau, benção. Até mais, até nunca mais ver. E aí tinha uma menina que ela era parente dele. E aí ela não conseguiu continuar no trabalho onde ela estava trabalhando, no escritório onde ela estava trabalhando. E uma menina lá se formou e saiu, né? E aí ela veio pro escritório. Meu Deus do céu. Eu sentia muito a pena dela, porque eu via que ela era como eu no começo, que tentava agradar ele, tentava agradar todo mundo, não sabia falar não. E corria atrás de todo mundo. E só levando patada, só levando patada.
E aí eu percebi, tipo, cair a ficha de que ser bonzinha demais, sabe? Tentar tratar todo mundo bem e concordar com tudo não te leva a lugar nenhum, pra ser sincera. Principalmente numa firma onde você precisa, sei lá, maltratar outra pessoa pra se sentir bem, jamais. E aí eu dei muito apoio pra ela. E, mano, o mais engraçado de toda essa história é que ela tinha parentesco com esse chefe, entendeu? Ela tinha parentesco com esse chefe, eles passam Natal juntos, datas comemorativas juntos. Eu não sei muito bem, eu acho que ela é prima distante, sei lá. O pai dela tem parentesco com alguém da família dele, sei lá. Enfim. E aí, até hoje a gente troca o WhatsApp porque ela é uma querida, né? A gente já se encontrou algumas vezes. Mas enfim, eu falei pra ela, garota, termina teu estudos aí e mete o pé. Porque se ele te trata assim, que é da família, imagine quem não é da família. Imagine o que eu já tive que passar aqui, já tive que ouvir e continuei calada, né? Mas aí eu lembro que o karma, ele existe. Por favor, espero que o karma exista mesmo, sabe? Eu não desejo nada de mal pra ele, já desejando aquelas. Não, brincadeira. Mas eu espero realmente que o karma exista e faça com que ele se ponha no lugar dele, sabe? E eu espero muito que ele não maltrate outras pessoas. E aí, conversando com as minhas amigas, eu percebi que não é só ele, não é essa empresa. Outros chefes também maltratam as pessoas, né? Tenho amigas que saíram do trabalho porque o chefe era horrível, a pessoa chegava chorando para trabalhar e saía chorando. A outra garota, minha amiga, simplesmente também saiu de outro trabalho. Tenho várias amigas que contam o mesmo enredo. E não é só amigas que falam português, e sim amigas que nasceram aqui, sabe? Nasceram no país, sabem falar a língua, sabem se comunicar desde que de criança. Contam a mesma história de que o chefe não é bom. Aí eu não entendo o porquê eles são chefes, né? São chefes provavelmente porque têm dinheiro, que fundaram a empresa e tudo mais. Mas tipo, gente, ai, que preguiça, sabe? Então a melhor coisa que eu fiz foi sair desse emprego depois que eu terminei minha formação, pra ser sincera pra vocês. E foi um tempo o tema da terapia, foi, mas agora eu me sinto finalmente livre, né? A partir do final de janeiro me desliguei dessa empresa, dessa imobiliária e tipo, eu me sinto mesmo livre. Agora eu consigo aproveitar a minha vida. Eu consigo fazer tudo o que eu quero. E isso é realmente maravilhoso. E aí, né, eu saí lá triste e tal, e eu tava procurando um emprego, eu precisava procurar um emprego, eu precisava achar alguma coisa. E aí uma amiga minha falou que eles estavam contratando numa loja de lingerie no centro de Berna, que é o estado aqui, né? O estado. E aí ela falou pra mim que a chefe lá era brasileira, falou que tinha outra brasileira lá. Eu falei, nossa, que legal, então eu vou. E pra também desopinar, sabe? Tipo, tirar o estresse da minha cabeça, porque, meu Deus, maravilhoso. E eu posso afirmar pra vocês que eu nunca me imaginei trabalhando como vendedora na minha vida. Nunca, nunca, nunca me imaginei tendo contato direto com os clientes, vendendo, atendendo, ajudando. E sério, a maior experiência da minha vida, assim, foi ter encontrado esse trabalho, tá vivendo essa experiência, sabe? Maior maior felicidade. Não vamos dizer que é a maior felicidade, porque nem todos são rosas, né? Mas eu acho que foi muito bom pra mim ter encontrado esse trabalho. Então, minha amiga brasileira Jennifer, um beijo e obrigado se você estiver vendo esse podcast que me indicou esse trabalho. E é sério, trabalhar com as meninas lá brasileiras é incrível. É incrível, vou contar pra vocês. Mesmo o trabalho sendo puxado, mesmo você tendo que dar o seu 100% todos os dias, quando você tá num ambiente que é saudável, sabe? Ao contrário do ambiente que era no outro trabalho,
É maravilhoso, é maravilhoso. Eu me sinto bem, eu consegui ir de viagem com minhas amigas pela primeira vez. E eu realmente estava naquela viagem. Eu realmente estava com a cabeça naquela viagem. Porque quando eu trabalhava na imobiliária, minha cabeça nunca estava nas viagens. Eu fiz viagens lindas, 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 lindas. E minha cabeça nunca estava naquela viagem. Então, para você ver como que o ambiente onde você tá, ele influencia muito em você. Ele influencia muito no que você pensa, ele influencia muito no que você sente. Então, meu Deus, eu tava naquela viagem. Aí eu fui pra Madrid com minhas amigas e foi incrível, foi realmente incrível. Eu quero fazer mais viagens assim, onde eu esteja no lugar, sabe, da viagem. Que eu esteja com a cabeça no lugar. Porque quando eu viajava nas outras vezes, eu sempre tava, meu Deus, eu vou voltar de viagem, aí eu vou ter que ir para aquele trabalho que não vale nada, sabe? E, finalmente essa fase passou. Finalmente eu não preciso mais estudar. Óbvio que eu quero fazer outros cursos. Inclusive, eu quero fazer faculdade de novo, específica em outra área. Mas por agora tá sendo tranquilo. Eu já tô sendo vendedora, trabalhando no ramo de vendedora há 3 meses e tá sendo muito bom. Eu vou ficar, em total, 4 meses trabalhando nesse ramo. E aí depois eu vou procurar trabalho realmente na minha área, para eu poder ver, né? E provar e ter a certeza de que só aquele trabalho de imobiliária que não era bom. Pra ser sincera. Não, brincadeiras à parte, mas eu espero encontrar uma empresa e um ambiente de trabalho que seja tão bom quanto esse que eu tô agora atualmente. Daí, óbvio que tem o estresse do dia a dia, óbvio que tem as metas para serem batidas, óbvio que tem os superiores sempre falando coisas no seu ouvido, mas quando o clima tá lá no emprego e tá bom, aí tudo se torna coisas mínimas, sabe? Que você simplesmente não precisa ligar muito. Enfim, era a hora perfeita de fazer um podcast, porque eu me sinto livre, leve, solta, aquelas, pra falar tudo que eu precisava falar. E serve como um alerta pra vocês, sabe? Se vocês estiverem sendo tratadas que nem qualquer coisa no emprego onde vocês estão ou no ambiente onde vocês estão, é sério, simplesmente sai. Esse ambiente não é pra ti. Eu juro que não é pra ti, tá bom? Então, é isso pelo episódio de hoje, o segundo episódio no outro lado. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você estiver me vendo pela plataforma do canal. Se você estiver me ouvindo pelas outras plataformas, não esquece de deixar o likezinho, a pontuação aí, o que for, o que tiver para deixar, por favor, que isso me ajuda muito, tá bom? Então foi isso, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!